Hallo, wie geht's euch? Alles gut? Bom, gente, hoje eu tô aqui num dos parques de Neumarkt, a cidade onde eu moro, para gravar um vídeo, aproveitar esse dia de primavera e gravar um vídeo sobre um assunto que é muito importante para mim, aprender alemão. Como é que tem sido as minhas experiências com esse idioma? Para me ajudar a deixar esse vídeo mais interessante, eu pedi para as minhas seguidoras lá do Instagram e também para alguns amigos no Facebook me mandar perguntas com curiosidades ou sugestões, né, de questões, de perguntas, para que eu pudesse responder aqui. Eu acho que o resultado vai ficar legal porque as perguntas elas se complementam e elas abordam justamente assuntos que eu gostaria de comentar, sabe? Particularidades sobre o aprendizado que eu sempre quis compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês gostem. Para me ajudar a responder as perguntas, eu organizei cada questão, né, em algumas categorias e agrupando assim, né, os temas que tinham mais a ver. Eu vou começar falando sobre o curso que eu faço e as minhas primeiras experiências aqui, né? Começando então com a pergunta da Luciana Mayumi e da Aline Lima. Elas perguntaram assim, se eu já cheguei na Alemanha falando alguma coisa do idioma alemão e há quanto tempo eu estudo, né, essa língua. Bom, eu cheguei na Alemanha e não falava nada de alemão. Fiz algumas poucas aulas antes de vir pra cá, assim, um mês antes de vir pra cá, pra conhecer um pouco aquele vocabulário básico de bom dia, obrigada, por favor, os números, mas nada muito específico ou muito profundo. E aqui na Alemanha eu estudo há 1 ano e 1 mês, exatamente. E a gente mora aqui na Alemanha há quase 1 ano e meio. Então faz 1 ano e 1 mês que eu estudo. A Grace Schneider, ela perguntou qual é o método que eu uso no meu curso de alemão. Eu vou colocar uma foto aqui dos meus livros, né? São livros de idioma que a gente encontra também aí no Brasil. São muito bons os livros dessa, pelo menos eu tive boas experiências, né? Mas eu acho que mais do que o próprio método, o que faz toda a diferença são os professores. E o tempo também que você, né, investe nesse aprendizado. Aqui na Alemanha eu faço cursos intensivos, vou para a escola 4 vezes por semana, passo lá a manhã toda estudando. Tenho 2 professoras por semana e lá, além de seguir assim o livro, a gente faz exercícios com teatro, com música. Algumas professoras são um pouco mais dinâmicas, outras são menos, mas a gente conversa bastante e isso é bem bacana, sabe? E então, acho que é isso. A próxima pergunta também é da Aline Lima, que quer saber o que significam essas letras e números que eu sempre falo, né, em relação ao nível de idioma A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Isso faz parte, Aline, do quadro comum de referências para línguas, quadro europeu comum de referências para línguas. Se você procurar assim, né, com esse nome no Google ou na Wikipedia, você vai encontrar exatamente o que significa cada um, né, dessas categorias numa tabelinha bem bacana. Basicamente, quem está no nível A1 é o iniciante. E quem está no C2 tem aquele domínio pleno do idioma, né? Enfim, não tem dificuldade nenhuma de compreensão, de fala, enfim, de leitura. O próximo grupo de perguntas tem a ver com os idiomas alemão e inglês. Como é que é essa relação, né, com o inglês aqui na Alemanha? A Camila Batista, ela me pergunta se eu consigo já me comunicar bem em alemão ou se eu uso mais o inglês. Camila, eu não uso inglês aqui na Alemanha. Sempre usei alemão. Quando eu não falava nada de alemão, eu não falava nada. Não,
nesse comecinho, ali, antes de fazer aula, até ia alguma coisa em inglês, né, numa necessidade. Mas desde que comecei a fazer curso, tudo em alemão. A próxima pergunta, que também é da Camila. Ela pergunta se os alemães respondem bem em inglês. E a Luciana Mayumi, ela pergunta se dá para se virar bem com o inglês no começo. Olha, depende da região que você mora. Aqui na região que eu moro, principalmente na minha cidade, é muito difícil você achar um alemão que tenha um bom nível de inglês, que dê para você conversar. E em Nuremberg, que é uma cidade até um pouco maior do que aqui, também é complicado, até mesmo assim no centro de imigração, né, para atender os imigrantes. Gente, tem muito alemão que mora lá e não fala inglês, então é complicado. O melhor mesmo para essas ocasiões é você ter uma pessoa que já fala o idioma para te ajudar a se virar nessas ocasiões. E então é por isso que eu acabo desde sempre não usando o inglês. Meu inglês, eu estudei bastante tempo inglês no Brasil, mas nunca tive assim, oportunidade de colocá-lo em prática, fazer um intercâmbio e ficar à vontade com o inglês. Então nunca foi uma língua que eu acabei usando aqui. Já o alemão, desde sempre, eu já aprendia as primeiras coisas na escola e já saía tentando usar isso em algum lugar, porque eu sabia que a gente aprende na prática, né? Então aquele pouco de alemão que eu tinha no começo, ele já tinha que ser usado na rua de algum jeito, porque eu acho que isso me faria absorver bem o conteúdo, né? Ainda sobre esse tema, né, inglês e alemão, eu recebi uma pergunta bem interessante da Lohane Nogueira. Ela perguntou assim pra mim: você já é fluente em inglês para aprender alemão? Quem não fala inglês tem mais dificuldade de aprender esse idioma? Acho que não tem nada a ver essa coisa que falam pra gente, né, que quem sabe inglês vai ter mais facilidade para aprender alemão. Quando você sabe um idioma estrangeiro e você vai aprender outro, eu acho que a gente tem sim uma vantagem. Você vai conseguir relacionar talvez algumas coisas, não necessariamente só o inglês, mas sei lá, italiano, francês, espanhol. Você vai estudar alguma coisa que você já tem experiências com estudar um idioma, então você sabe como é que é aprender uma língua nova. Eu acho que nesse ponto sim, facilita. Mas dizer que quem não sabe inglês vai ter mais dificuldade para aprender alemão, eu acho que isso é besteira. Eu acho que não é necessariamente, não é assim. Conheço pessoas que estão na minha sala que não falam inglês, ou têm um conhecimento bem básico de inglês, não conseguem, né, nem resolver um assunto de emergência com inglês, e que estão lá numa boa aprendendo alemão. Então, talvez quem saiba um idioma a mais possa ter alguma facilidade, porque é um conhecimento de mundo que você vai usar para aprender esse idioma. Mas dizer que quando você nunca estudou um idioma novo e você vai aprender alemão, você vai ter mais dificuldade por causa disso, acho que não faz muito sentido não. Dá para aprender numa boa. A terceira categoria de perguntas é sobre fluência. E esse é um tema que eu particularmente acho polêmico. Antes de começar a falar sobre as perguntas, eu gostaria de dizer que eu sempre me questiono sobre isso, sabe? O que é fluência? Eu acho difícil de definir, sabe? Porque às vezes eu acho que até em português, que é o meu idioma materno, português do Brasil, tem alguns temas que eu não sou fluente. Se eu acompanhar, por exemplo, o meu marido é engenheiro eletricista e eu lembro que eu revisei o TCC dele e tinha muitos termos e eu olhava aquilo e estava escrito em português, tá? Não era inglês ou alemão, não, era português. E eu
entrei em contato com aquela linguagem super técnica e não entendi. Então, eu sempre gosto de pensar, né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu sou fluente em alemão e eu acho que isso tudo depende. Mas vamos aqui para as perguntas. A Aline Lima pergunta se eu já sou fluente. A Luciana Mayumi pergunta quanto tempo eu me senti segura para sair sozinha. E a Lara Scarazatti, minha amiga, perguntou: depois de quanto tempo estudando todos os dias o alemão você se sentiu confortável para se comunicar? Né? Elas estão aqui perguntando justamente sobre fluência. Aline, eu acho que para alguns temas eu já sou fluente sim. Por mais que capenga que seja meu alemão de vez em quando, sabe? Eu já fui ao médico sozinha, eu já consegui levar documentos no departamento de alemão, eu consigo fazer compras, eu consigo responder quando alguém me pergunta sobre as horas, eu consigo coisas básicas. Se fluência é você não ter assim, você entender e se fazer entendido, se isso for fluência, para alguns assuntos eu sou fluente. Mesmo que cometendo erros gramaticais, mesmo que errando artigos, eu consigo, sabe, entender a mensagem que está sendo passada para mim, consigo falar com essas pessoas também. Agora, claro que eu tô aprendendo faz só um ano e eu acho complicadíssimo. E eu acho que mais do que isso, quando a gente começa a falar sobre fluência, né? Ai, eu quero ser fluente. É uma pressão tão grande em cima da gente, sabe? Que a gente nunca vai achar que aquilo que a gente sabe é bom o suficiente para usar. Porque a gente sempre quer chegar a um nível a mais do que a gente tem e não consegue valorizar que simples coisas como fazer uma compra, e mesmo que você fale errado, mas a pessoa te entenda, isso já é muito, muito, muito importante, sabe? Então, para alguns assuntos do meu dia a dia, eu já me considero fluente. Para outros, muitos outros, nem um pouco. Para responder a Luciana e a Lara, que falam, né, sobre se sentir segura, confiante, olha, às vezes eu vou comparar de novo com o português, que é a nossa língua materna. Às vezes nem em português você se sente confiante para falar alguma coisa para alguém, né? Tudo depende da pessoa com quem você está falando. Vou dar um exemplo. Eu lembro que eu tinha uma professora logo no meu primeiro módulo, meu primeiro mês de aprendizado de alemão. Eu tinha uma professora tão sensacional, assim. A pessoa nasceu para dar aula, sabe? Para imigrante. E eu lembro que eu era uma das primeiras a chegar na escola e a professora já estava lá na sala preparando a aula, e aí ela começava a falar para mim: primeiro mês de alemão, o dia hoje tá muito bonito, ou então, nossa, hoje tá muito frio. E eu conseguia entender o que ela tava falando. E eu ficava confortável para falar para ela, porque ela tinha uma postura, né, muito empática, sabe? Cheia de empatia mesmo, e eu conseguia chegar para ela e falar: no Brasil o clima é assim. E olha, gente, meu vocabulário era extremamente reduzido, né? Muito mais do que ele é hoje em dia. E eu conseguia falar para ela que no Brasil o clima tava sempre quente onde eu nasci, mas que no verão chovia muito. E, gente, isso para mim era muito legal. Então, com ela eu já me sentia muito confortável, muito segura para falar. Mas hoje em dia, quando eu vou em algum lugar e eu me deparo com algum alemão carrancudo olhando pra minha cara e não tendo paciência pra ouvir o meu alemão, que tem um ritmo bem mais lento do que o dele, obviamente, aquilo trava você na hora. E por mais vocabulário, por mais gramática que você saiba, então você não consegue. Então, gente,
depende também, sabe? Não dá pra falar assim, estudando tanto tempo, eu já estudo há tantos anos, eu estudo tantas horas por dia, eu sou uma ótima aluna, por isso eu vou sair por aí confiante. Você deve sair por aí confiante, mas isso não quer dizer que em algum momento você não vai se sentir pressionada demais né? E tem mais, não é só isso. Tem dia que eu acordo e eu acho que eu tô arrasando no alemão. E logo no dia seguinte eu acordo e não consigo falar nada. Então, é assim, o processo de aprendizado ele é assim. E eu acho que a gente não deve forçar, eu acho que a gente tem que se esforçar, mas não forçar alguma coisa a mais na nossa cabeça, porque dói, a cabeça dói, não é fácil mesmo. A Débora Teles me perguntou assim: uma pessoa como ela, que nunca teve experiência nenhuma com o idioma alemão, demora mais ou menos quanto tempo para aprender? Não tenho resposta para dar, porque isso também depende. Depende, eu acho que uma pessoa, talvez, tá? Uma pessoa que esteja aqui na Alemanha e estude aqui na Alemanha, talvez ela aprenda mais rápido do que uma pessoa que estuda alemão no Brasil. Talvez tenha uma pessoa que ela consiga se desenvolver aí no Brasil, gente. Tudo depende, né? Das aptidões, da facilidade de cada um também. E tem gente aqui na Alemanha que mora há muito tempo aqui, coisa de 10 anos, e não fala alemão, porque ou não teve a oportunidade de estudar, ou a pessoa trabalha em inglês em alguma empresa onde o idioma oficial seja o inglês, então ela não tem tempo para se dedicar ao idioma alemão. Então assim, tudo depende. E a Thaís Barbosa, minha amiga Thaís, ela perguntou assim pra mim, como é a receptividade dos alemães com quem ainda está aprendendo? Eu conheço alemães muito bacanas mesmo, pessoas cheias de empatia, cheias de, sabe, de vontade de ouvir o alemão que eu tenho pra falar. E conheço alemães que não estão nem aí, não tem tempo pra me ouvir falar. Isso eu acho que é em todo lugar, sabe? No Brasil também é assim. Passando aqui para a quarta categoria das perguntas, a Thaís Barbosa também perguntou assim para mim: aprender alemão é tão difícil quanto parece? Sim! De todos os idiomas que eu já estudei, alemão é o mais difícil. A Vanessa Passos perguntou para mim qual é a parte mais difícil da gramática, na minha opinião. Vale responder que ela toda é difícil? É que é muito diferente da gramática que a gente está acostumada, sabe, no Brasil. A gente tem, por exemplo, verbos que se separam em duas partes, aí você fala um pedaço desse verbo no começo da frase e outro pedaço desse verbo você joga lá pro fim da sua frase. Eu vou dar um exemplo. O verbo entregar em alemão é abgeben. Para eu falar eu entrego o livro a você, em alemão eu separaria esse verbo em ab e o geben, né? Primeiro vem o geben e depois o ab. Vai lá pro fim da frase. Em português seria como se fosse assim: eu entrego o livro a você em... Faz sentido, gente? Não faz sentido nenhum. E outra coisa que é muito complicada no alemão são as declinações, né? Que no português a gente não tem, enfim, tem objeto direto e objeto indireto, que é quase como se fosse duas das declinações do alemão, mas não dá pra encaixar ainda o raciocínio, sabe, 100% nisso. O alemão tem 4 declinações: acusativo, nominativo, dativo e genitivo. E quando eu falo, por exemplo, eu entrego o livro a você, eu estou usando 3 dessas declinações numa mesma frase. O eu sou o nominativo
O entregar o livro é um verbo que pede acusativo e dativo, que seria você, né? A você. E se eu ainda falar que eu tô entregando para você o livro do professor, eu ainda vou usar a quarta declinação, que é o genitivo, que indica posse, sabe? Então, tem várias regras para construir essa frase de acordo com que você tem que obedecer essas declinações. E aí, é difícil. É difícil. Passando para as partes finais, para as perguntas finais agora, eu separei aqui as perguntas da Michele Moleiro e da Bia Garcia. A Michele me perguntou assim: se eu pudesse fazer alguma coisa diferente no meu aprendizado de alemão, o que seria? Achei muito legal essa pergunta. Eu comentei aqui sobre isso na hora que eu estava falando sobre fluência, e eu acho que em alguns momentos durante esse aprendizado eu me pressionei um pouco, sabe? Eu tenho que aprender, eu tenho que falar, eu tenho que ser melhor do que eu sou. E aí eu acho que com o tempo eu fui vendo que essa pressão mais fazia mal do que bem, sabe? Que quando eu não me pressiono, quando eu vou para a escola pensando em me divertir, quando eu acho que esse aprendizado é divertido, quando eu vejo graça nos meus erros, eu consigo valorizar mais as coisas que eu já sei, sabe? E elas não são poucas. Mesmo quando a gente tem só um mês de aula, isso não é pouco, isso é muito. E então, assim, ainda bem que eu tenho a oportunidade de, né, fazer isso ainda há tempo, né? Hoje em dia eu tô no nível B2, mas eu não acho que eu tô assim, eu não sou a melhor aluna da sala, eu não sou uma pessoa com nível B2. Tudo bem, fazer o quê? Uma hora eu chego lá. Então eu acho que um dos segredos, né, uma dica que eu posso dar nesse sentido é aprender, sabe, com esforço, mas sem pressão, sem se forçar a fazer uma coisa que está além do que aquilo que a gente pode alcançar. E a última pergunta, que é a pergunta da Bia, ela me perguntou sobre dicas para aprender vocabulário com mais rapidez. Algum aplicativo, algum jogo. Eu acho que para aprender novas palavras, aquele Duolingo é muito bacana para quem está começando, tá? Quem ainda não sabe nada. Porque eu lembro que quando eu estava antes de fazer os cursos de alemão, eu já estava aqui na Alemanha e eu sempre ficava, né, jogando com o Duolingo e aprendendo coisas novas, foi bem bacana. Para quem já tem um bom ou algum nível, né, já cursou alguma coisa, eu acho que televisão, filme, programa, algum canal do YouTube, isso é mais legal ainda. Ou então um livro legal, sabe? Eu acho que isso vai enriquecer mais do que o Duolingo. Eu gosto muito de dicas de cabelo, dica de maquiagem, essas coisas. Então, eu tô procurando blogueiras aqui na Alemanha que ficam, né? Por mais que às vezes eu não goste do conteúdo que elas postam, eu acho os cabelos feios, as maquiagens feias, não tem problema. Eu quero ouvir, né, aquele vocabulário de cabelo, de maquiagem, e isso me ajuda. Então é uma boa dica, sabe? Vai no YouTube, vê algum tema do seu interesse e procura algum canal aí pra você assinar e ouvir alemão. Eu acho que ajuda bastante. Bom, gente, é isso. Eu acho que o vídeo vai ficar bem comprido, né? Porque eu falei bastante. Mas foi muito legal, porque é um tema, como eu disse, bem importante pra mim, né? Tô vivendo isso aqui na Alemanha. Se você ainda tem alguma dúvida, quer me mandar, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar por e-mail. Me segue lá no Instagram também, que eu posto a maioria, né, da minha rotina aqui na Alemanha. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau!